Apocalipse 3, 14 ao 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim como és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, quem pode, quem quer ouvir o que Deus tem para nós nessa noite, faça algum barulho aí, dê um glória a Deus, diga um amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Eu vou pedir a mídia está atuando aí, não sei, tá? Para deixar o versículo que eu estiver tratando, a gente está tratando versículo a versículo, para deixar o versículo aqui que a gente estiver tratando. Eu ainda não vou falar do 14, eu vou fazer aqui uma pequena introdução. A cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha o que nós poderíamos dizer uma localização estratégica. Ela ficava num lugar de muito movimento, uma rota comercial. E, claro, isso favorecia a venda, a compra, né, o comércio de produtos. Era uma área que rolava tanto dinheiro ali, naquelas 3 cidades que ficavam próximas, que havia em Laodiceia um banco próprio para a época, né? Isso era algo que revela a quantidade de dinheiro que eles movimentavam. A carta vai nos dar essa ideia de que era um lugar rico, né? Os crentes também daquela cidade eram prósperos, eram ricos. Era um lugar banhado por águas termais que algumas pessoas, os historiadores dizem que se acreditava que tinha poder curativo. Ali tinha uma faculdade especializada na área médica, e essa faculdade produzia vários remédios, né, até colírio também para a vista e tal, cegos e pessoas com problema iam para ali para serem tratadas, um colírio muito famoso na época. A cidade também era conhecida por sua indústria têxtil, produzia tecidos finíssimos, lã, também caríssimas, né, especialmente lãs pretas. Isso era produzido ali na cidade de Laodiceia. Ela ficava num vale chamado Vale de Lico, né, que era constantemente abalado, aquele lugar, por terremotos. E era cortado por um rio, esse vale, um rio que chamava Lico, né, o que dava nome ao vale, daí o nome. Dizem registros históricos que a cidade foi abalada no ano 60 da nossa era por um terremoto. E Roma ofereceu ajuda financeira, mas os governantes de Laodiceia disseram, não, nós não precisamos. O registro diz que eles rejeitaram a ajuda de Roma, dizendo assim, nós temos recurso suficiente para nos reconstruir, não precisamos de ajuda.
A carta, como todas as outras, começam primeiro com uma ordem. Versículo 14, escreva, João, escreva. E depois uma apresentação da pessoa de Jesus. Jesus, ele se apresenta como o Amém. Isto diz o Amém. Aqui a ideia é aquele que cumpre aquilo que promete, que faz acontecer aquilo que ele fala, né? Assim seja, ele diz e acontece. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus não foi criado por Deus. Pode dar essa ideia aqui que ele foi criado, mas ele não foi criado. Diversas outras passagens vão nos dizer isso. Ele era o verbo que estava com Deus no princípio. Ele era Deus. Significa, o princípio da criação significa que todas as coisas foram criadas por ele, que ele estava no princípio. Mas ele é Deus, ele é o soberano, Senhor de toda a criação. Ele não é uma criatura, ele é Deus, ele é incriado. Em seguida, duas queixas vão ser expressadas em relação a esta igreja. A primeira queixa do Senhor é em relação à mornidão espiritual. Versículo 15 e versículo 16. Versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Você não é frio nem quente. Melhor seria, o Senhor está dizendo, que você fosse uma coisa ou outra. E é uma expressão de lamento. Essa é a ideia. Jesus está falando assim, como eu gostaria que vocês fossem uma coisa definida. Como eu gostaria que vocês escolhessem um desses extremos. Ou o extremo aqui do gelado, ou o extremo do quente. Mas não aí, isso aí. Essa mornidão. Então a mornidão daquela igreja é um motivo de lamento. Jesus está dizendo, em algumas versões trazem isso, oxalá. Quisera Deus que vocês fossem frios ou que vocês fossem quentes. Eles não haviam assumido uma posição espiritual clara, né? Se eles fossem ateus, e essa é a ideia, se eles fossem incrédulos, eles seriam frios na fé. Ou se eles fossem crentes, fiéis, autênticos, então eles seriam crentes. Mas eles se diziam crentes, ou seja, eles iam à igreja. Eles cantavam as canções, davam a paz do Senhor, mas pensavam, conduziam as suas vidas como ateus, como se crentes não fossem. E por causa dessa indefinição, eles se tornam mornos. E essa é a ideia aqui. Aí vem uma das palavras mais tristes, irmãos, mais tristes que alguém pode ouvir. Ainda mais falando de alguém que frequentou uma igreja, de alguém que participou de cultos, participava de cultos, de alguém que dava ofertas, de alguém que cantava os louvores, de alguém que ouvia muitas mensagens, anos e anos de oportunidade, com uma fogueira acesa diante dele, um altar, porque é isso, a presença de Deus é um altar que queima diante de nós, mas estas pessoas, elas nunca se aproximaram de verdade do altar. Assim, versículo 16, porque és morno, e não és frio nem quente, o Senhor diz, vomitar-te-ei da minha boca. O Senhor estava a ponto de vomitá-los. Ateus não serão vomitados, porque nunca fizeram parte do corpo de Cristo. Crentes fiéis nunca serão vomitados, porque cumprem uma função no corpo, são partes integrantes do corpo. Mas crentes mornos, a Bíblia diz que o Senhor está dizendo que provocam ânsia de vômito nele. Para o Senhor,
seria preferível que essas pessoas não fossem crentes. É isso que ele está dizendo. Porque se vocês não fossem crentes, vocês poderiam ser alcançados pelo Evangelho. Se vocês não fossem crentes, a esperança seria maior. Vocês poderiam ser impactados pela mensagem, transformados em novas criaturas. Haveria mais esperança para vocês do que se dizer crente, pensar que não precisa de salvação, pensar que não precisa de mudança, mas ao mesmo tempo não assumir posição espiritual de verdade. Havia todo um contexto que envolvia, esses crentes aqui da cidade de Laodiceia, que fazia com que eles entendessem essa ideia de vomitar de uma maneira muito mais clara que nós entendemos, Uma ideia muito mais vívida na mente deles. Porque o Vale de Lico, que era o vale onde ficava a cidade de Laodiceia, Vale de Lico, seu nome, era esse vale cortado por esse rio, e 3 cidades ficavam ali nesse vale. A cidade de Colossos, a cidade de Hierápolis e a cidade de Laodiceia. Aquela era uma região vulcânica e havia muitas fontes termais ali, muitas fontes termais. As águas, deveriam ser ótimas para banho, Imagina ali como águas quentes ali em Goiás e tal. Mas as rochas daquela região, os livros de história dizem isso, não deixavam que muitas daquelas águas termais fossem próprias para consumo. Especialmente Laodiceia. Laodiceia era muito pobre de água potável, de água boa para consumo. Achados arqueológicos, mostram que havia um aqueduto que ligava Hierápolis a Laodiceia. Ou seja, provavelmente Hierápolis abastecia Laodiceia com água. Mas as fontes mais quentes ficavam em Hierápolis. Então, saía lá a água quente, atravessava o duto e chegava em Laodiceia a água ainda morna. E a história diz, os livros históricos dizem isso, que quem bebesse daquela água ainda morna e com um certo sabor, vomitaria, causava ânsia de vômito. Então os crentes de Laodiceia, eles entenderam exatamente o que Jesus estava falando. Eles seriam como aquela água morna, que não poderia ser ingerida, bebida. Se fosse quente, irmão, daria um café, um chimarrão, ou não é? Se fosse quente, daria perfeito para um chá. Se fosse gelado, seria uma delícia. Mas morna, irmão, imagina beber uma água morna. Não é agradável. A segunda queixa em relação à igreja foi em relação à jactância, ao orgulho, versículo 17. Me acompanhe, por favor. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Há aqui um choque frontal, entre o que eles pensam e o que Jesus afirma. Entre a percepção deles a respeito de si mesmos e como Jesus os via. São duas condições diametralmente opostas, O texto contrapõe duas expressões muito interessantes. Tu dizes e tu és. São coisas bem diferentes, embora parecidas. Uma coisa é o que eu penso sobre mim. É meu ego, é minha imagem. Outra coisa é o que Jesus diz que eu sou. É o que eu sou de verdade. É a minha essência. É o meu ser. Todo orgulhoso, ele tem um problema seríssimo. Ele tem uma percepção distorcida de si mesmo. Essa igreja era uma igreja de pessoas orgulhosas. Então, o orgulhoso, ele se vê a si e as suas qualidades de forma aumentada, de forma potencializada, vitaminada. E automaticamente ele vê o outro de uma maneira distorcida também. Quando ele vai olhar para o outro, ele vira o binóculo. E o outro normalmente é muito menor em relação ao que ele se vê. Os crentes daquela igreja diziam assim:
adquirimos riquezas, estamos bem, nós não precisamos de nada, estamos fazendo bons negócios, é isso que eles estão dizendo. Estamos nadando de braçada no dinheiro, igual tio Patinhas, né? As condições que eles viviam eram as melhores, né, possíveis. O vento estava indo, batendo na popa, né? Estava de vento em popa, tudo caminhando para frente. E eles olham para si e dizem assim: olha, estamos bem, estamos ricos, estamos prosperando, né? O prognóstico é de cada vez melhor, são os melhores possíveis. Algumas escavações ali em Laodiceia, Hierápolis e Laodiceia ainda tem muitas escavações. Colossos não se tem uma definição de onde fica exatamente, mas Laodiceia tem. Ali se percebe que havia muitos palácios, e muitos desses palácios, alguns, né, é provável que pertencessem a esses crentes, né? Então eles eram ricos, influentes, mas as afirmações de Jesus se contrapõem de uma maneira tão forte, né? Expressa assim uma contrariedade tão grande. Jesus diz para eles assim: olha, vocês não são ricos, não está tudo bem, na verdade vocês são pobres miseráveis. O que Jesus está dizendo aqui é: vocês são dignos de compaixão. E não apenas isso, vocês não são apenas muito pobres, pobres miseráveis, vocês sofrem de cegueira e vocês se encontram nus. Irmãos, eu gosto de Jesus, sabe? Eu gosto disso aqui. Jesus, ele é agudo quando ele quer ser, ele não faz curva, ele é direto. Um remédio amargo para esses crentes, mas necessário. O apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 12, versículo 3, algo muito interessante. Ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Paulo está dizendo assim: não olhe para suas qualidades de forma a estimá-las, a admirá-las, a supervalorizá-las. Não olhe para suas qualidades com orgulho, seja humilde, é o que ele está falando. Nosso modelo não é essa igreja, nosso modelo é a igreja de Esmirna. Porque a igreja de Esmirna, é interessante, Jesus fala para ele: vocês dizem que são pobres, mas eu digo para vocês, vocês são ricos. Olha que coisa interessante. Eles eram pobres materialmente, mas eram ricos, eram prósperos espiritualmente, ricos para com Deus. Mas Laodiceia era o contrário. Laodiceia se dizia rica, Laodiceia se dizia próspera, mas Jesus fala assim: mas vocês são pobres, miseráveis, cegos e nus. A partir do versículo 18, Jesus vai oferecer a solução para a igreja de Laodiceia. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eles deveriam comprar 3 coisas: ouro puro, vestes brancas e colírio. Vocês têm que convir comigo que para quem dizia que não precisava de nada, que não tinha falta de nada, é uma lista de compra considerável. Jesus falou: não, vocês precisam sim, comprem isso. O primeiro remédio serviria para resolver a pobreza espiritual. O ouro provado, refinado, purificado no fogo, para que, comprando esse ouro de Jesus, eles de fato se tornassem ricos. O segundo remédio seria para resolver o problema do despreparo espiritual. As roupas brancas, as vestes brancas, para cobrir a nudez vergonhosa. Eles estavam ali achando que estavam abafando, mas
A maneira que eles estavam diante de Deus era algo vergonhoso. Então, além do ouro, aquela igreja precisava urgentemente de vestes brancas. Duas coisas que toda igreja precisa, né? De uma fé que brilhe como um ouro refinado, porque essa é a ideia do ouro fino, e de vestes brancas, uma santidade realmente legítima, a pura lã. Havia em Laodiceia uma poderosa indústria têxtil, como eu disse, que produzia uma lã preta lustrosa, desejada por todo mundo. E eu fico imaginando, a gente pode pensar isso, conjecturar, não é pecado, não é nenhum problema. As pessoas ricas ali, que poderiam até ser donos de uma dessas indústrias, né, usando esses casacos pretos, brilhosos, né? Imagina aquela coisa de lã mesmo, de verdade, bem brilhoso, e eles desfilando lá, bonito, se sentindo, né? Ó, como eu sou poderoso, como eu sou rico. Aí, de repente, Jesus olha e fala igual a Débora, às vezes fala comigo. Eu penso que eu estou abafando. Eu falo, ih, está horrível, tira isso. Tá legal não, muda de roupa. Tá horrível, você tá feio, né? Aí Jesus olha para ele, eles pensam que estão bem. Jesus fala, rapaz, tu tá vergonhoso isso aí. Tá vergonhoso. Né? Na verdade, irmãos, é que isso aqui se aplica a todos nós. Sem as vestes brancas da santidade, não importa a marca de roupa que eu estou vestindo. Para Jesus é como se eu estivesse despido. Aquela igreja não tinha as vestes brancas da santidade. Por isso que Jesus está convidando aqueles crentes a trocarem o glamour das riquezas materiais, o brilho ilusório que o mundo oferece, pelo ouro e pela roupa, pela pureza, pela santidade que só Ele pode nos vender, só Ele pode nos oferecer. O terceiro remédio era para a falta de discernimento espiritual. É o colírio. Aconselho que você compre o colírio para que você veja. Essa região aí tem colírio, mas esse colírio aí não cura essa cegueira que você está sofrendo. 3 necessidades de uma igreja: fé, santidade e olhos ungidos. Discernimento. Você pode dizer, diga fé, santidade e olhos ungidos. Compre colírio comigo para ungires os teus olhos, para que você veja, para que você seja curado da cegueira. Primeira carta de João, esse mesmo João, capítulo 2, versículo 27, a primeira carta, ele diz assim: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então nós não precisamos de professores, pastor? Não, não é isso, precisamos. Mas o que Jesus está dizendo, o que João está dizendo aqui, é que a unção do Espírito Santo em nós, ela nos dá discernimento da vontade de Deus. Ela nos dá o mesmo olhar de Deus, a mesma percepção de Deus. Então, como os olhos deles não estavam ungidos com essa unção do Espírito, a visão deles era totalmente diferente da visão de Deus. Então, eles não tinham discernimento de quem eram em Deus, do propósito de Deus para a vida deles, de como eles se encontravam. Estavam cegos. É um absurdo para uma igreja, porque Jesus disse: vocês são a luz do mundo, a luz não pode ser trevas. Jesus disse assim: vocês são como uma cidade erguida sobre um monte. A igreja, ela não somente ilumina o lugar que ela está, pelo seu discernimento, pela luz que está nela. A igreja, ela é um referente para quem está perdido. O mundo, quando olha para um crente, irmãos, ele não tem discernimento. Às vezes você fala de Jesus coisas simples, palavras simples, que você diz assim: poxa, qualquer crente sabe disso. Mas essas palavras, elas explodem dentro de um coração que não conhece Deus. Você não tem ideia de como isso mexe no interior das pessoas.
São crentes cegos que precisam de guias espirituais. Somente crentes cegos que precisam de gurus. Devo cortar o cabelo hoje, devo namorar, devo casar, devo fazer isso, não devo fazer aquilo. Irmãos, você tem o Espírito Santo de Deus. Você tem da parte do Pai um discernimento para ouvir Deus, para sentir Deus. Está precisando de colírio aí, irmão? Está precisando? Escute, Ele tem o melhor para oferecer para você nessa noite. É só comprar com Ele, amém? Vamos orar aqui depois por isso. Versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo, eu castigo. Agora não é um médico que está falando. Não é um comerciante vendendo um produto. Agora é um pai amoroso. Um senhor falando com amor. Um conselheiro. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. É um texto que ele está falando assim. Eu disciplino. Eu corrijo. Eu não puno por punir. Eu vejo às vezes algumas pessoas falando assim, porque Deus pesou a mão, né? Irmão, se Deus pesar o dedinho, Ele mata a população da América Latina. A maioria do que as pessoas sofrem tem a ver com suas próprias escolhas erradas. Mas Deus alerta, Deus corrige com amor, não castigando por maldade. Ele não é um senhor carrasco, Ele é um pai amoroso. Esse texto faz nos lembrar de Hebreus capítulo 12, versículo 6. Hebreus 12, 6 diz assim, o Senhor diz, o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O texto continua dizendo, se alguém não é corrigido, não é filho. O Senhor corrige, o Senhor exorta, Ele disciplina. As repreensões que o Senhor faz à igreja de Laodiceia não são acusações que visam esmagar a igreja. Não são frutos de um coração insensível, pronto para punir. O Senhor é longânimo, irmãos. Não são palavras de um Deus que queria destruí-los. Aquelas palavras de Jesus são palavras que brotavam de um coração esperançoso, de um pai que espera que o filho mude, de um pai que espera que o filho acorde, que o filho veja o caminho, a maneira como ele está conduzindo a sua vida. São palavras duras, pastor, mas são expressões de amor. Um pai que ama o seu filho, ele vai expressar para o seu filho no tom da voz, na maneira que fala, a urgência, a preocupação, e muitas vezes isso é confundido com ignorância, com dureza. Mas você, pai, você, mãe, você sabe disso. Você não é mexido por dentro se você não ama profundamente alguém. Você não se irrita, não briga, não se zanga com o filho do vizinho, com o filho do amigo, mas com o seu filho. Por quê, pastor? Porque você o ama. Nós só brigamos com quem amamos. Por isso a repreensão. Provérbios 13, 24 diz, quem não corrige o seu filho, não ama. Um pai que não corrige o seu filho, não ama. Casal que não briga, não ama. Às vezes eu estou no gabinete, chega o casal, pastor, é o quê? Ele está brigando muito. Eu falo, glória a Deus, tem jeito. Porque você só briga com quem está no seu coração. Você só briga com quem te importa. Quando o casal chega e não briga mais, aí é um problema. Porque a indiferença é o que existe mais longe do amor. Agora, claro, ire-se, mas não peque. Amém? Briga não é para mão na cara, né? Desrespeito, não é isso. É se importar, se irritar com o outro, né? Até ter um pouquinho de ciúme, não muito. Isso é ruim. Isso é ruim. E qual a urgência do Senhor para cada crente daquela igreja? Qual era a urgência do Pai? Sê, pois, zeloso e arrepende. Seja diligente.
Leve as coisas a sério. É isso que significa ser zeloso. Também, principalmente, é a ideia: reacenda depressa a chama que está se apagando. Quando Jesus diz para aquela igreja ser zeloso, é uma ligação com o que ele diz anteriormente: vocês são mornos. Então vocês precisam reaquecer, reacender a chama, o zelo. Falta na vida de vocês fogo, fogo do altar. Falta fervor. Por isso vocês são mornos. Falta zelo. Vocês precisam ser zeloso novamente. É isso. Aqueça o coração de novo. Aproxime-se do altar de novo, porque vocês estão numa distância que não está aquecendo. Se aproxime de novo. Volte ao zelo do altar. Coisa triste, irmão, como eu falei, é a indiferença. A indiferença é o que existe mais longe do amor. Não é a briga, não é o zangar-se, não é o se importar-se, não é o falar duro com alguém, porque você só fala se você acredita que aquela pessoa pode melhorar. Se tiver alguma professora aqui, sabe disso. Se você tem um aluno lá burrinho, que você sabe, tadinho, ele não vai chegar, não vai, isso aí é isso mesmo. Você nem cobra muito dele, mas quando você sabe que o aluno tem potencial, e que ele é preguiçoso, que ele não estuda, e ele poderia, você briga com ele, é ou não é? É. Agora, o indiferente é uma coisa horrível. E um crente indiferente com o fogo do altar é algo terrível. Sabe, a gente morna, que não se anima com nada. Irmão, vamos fazer um congresso. Aí tu chega lá, a Bim está ali, ó. Bim, vamos fazer assim. Vamos... rapaz, não dá certo não. Lá na igreja que eu era, no ano de 1980 e tanto, a gente foi fazer isso, deu ruim. Rapaz, gente que tem que ser empurrado. Gente que sabe, só faz as coisas por obrigação, não faz por paixão. Já viu gente assim? Vai ali, pega ali, aquilo lá. Aí ele vai lá, pega. A coisa está ao lado para ele fazer. Por que você não fez o que está ao lado? Não, você mandou fazer só aquilo. Não tem paixão, não tem amor. Sabe? Ele está vendo a coisa quebrada. Ele está vendo a coisa que precisa ser consertada. Ele vê, mas aquilo não mexe com ele. Ele critica às vezes até. Assim, o irmão podia fazer. A irmã, mas ele não tem nada queimando dentro dele. Gente morna, né? Que não abraça a causa, que não abraça ninguém. Dá meio abraço, meio aperto de mão. A paz do Senhor, cansa, só paz. Viu, gente? Gente morna. E aí, meu irmão, tudo bem? Tudo. Vamos lá. Não sei, hoje não. Está frio demais, né? Culto da palavra, não, está frio. Está chovendo. Está calor. É terça. É que, sei lá, tem sempre uma desculpa. Gente morna. Gente que faz tudo meia boca, sabe? Se arrastando. É assim, se arrastando. Aquele olhar de peixe morto. Ombro caído. Barriga aqui, assim. Eu não vou fazer a camisa pelo lado de fora, assim. Jesus diz que vai vomitar essa gente. Como Jesus fala isso, eu também posso falar, irmãos. Estou falando eu. Eu amo estar ao lado de uma pessoa que me contagia com fervor. Eu amo estar ao lado de uma pessoa que tem um olhar vívido. Mas da mesma forma eu odeio. Eu tenho aversão a gente morna. Que não se anima com nada. Que tudo é difícil. Que tudo tem desculpa. Deus não enviou seu Filho para morrer numa cruz. Deus não enviou o seu Espírito para morar em nós, para nos encher, para sermos um povo morno. Tito 2,14 diz: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Um povo zeloso, um povo aquecido, um povo especial, não um povo morno.
Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Normalmente nós usamos esse texto para falar para quem? Para pecadores, sim ou não? Para pecadores. Hora de apelo, uma mensagem no ar livre, você fala isso aqui. Eis que estou à porta e bato e tal. Jesus, né? A gente usa para quem não teve um encontro pessoal com Jesus ainda, né? E está certo, porque Jesus está tentando entrar na vida da pessoa, na história da pessoa, mas eu queria chamar a sua atenção para quem Jesus estava falando aqui. Jesus não estava falando aqui para não crentes. Jesus não estava falando aqui para pecadores ímpios. Não, Jesus aqui estava falando para a igreja de Laodiceia. Ele estava falando com eles: deixa eu entrar. Eu estou aqui batendo a porta do lado de fora. O orgulho de vocês tomou o meu lugar. O amor à riqueza dentro do coração de vocês tomou o meu lugar. Eu estou batendo, implorando, pedindo para entrar. Né? Interessante que cegos costumam escutar bem, né? Pessoa cega desenvolve a audição. Mas eles estavam tão distantes, eles estavam tão desligados, que eles não se deram conta de que a pessoa mais importante dentro de uma igreja estava fora dela, irmão. Na verdade, ele é o dono da igreja. Ele é o dono da casa. Mas veja como o Senhor é educado. Ele não invade, ele poderia entrar. Mas ele não quer um louvor forçado. Ele não quer uma servidão escrava. Ele não quer dominar a mente, o coração de uma pessoa que não lhe abra. Então ele bate a porta. De forma educada, ele fala, ele espera ser ouvido. Agora, mais interessante ainda é o motivo pelo qual o Senhor gostaria de entrar. Porque diante de tanta frieza, diante de tanto orgulho, de tanta mornidão, melhor falando, da cegueira, da miserabilidade espiritual, do despreparo, esse Senhor poderia entrar para castigá-los. O Senhor poderia entrar para cobrá-los, mas não, o Senhor está dizendo: deixa eu cear com vocês. Eu gostaria muito de jantar com vocês. Comunhão, intimidade, relacionamento, proximidade. Mas veja, eles estão distantes demais. Irmãos, o que é mais importante na vida de um crente do que ter comunhão com Cristo? Sabe, coisa triste é quando nós perdemos o foco, quando trocamos o Senhor para estar com qualquer outra pessoa, quando trocamos o Senhor, quando deixamos de lado a sua palavra para estar diante de uma TV, para estar diante de um tablet. Quantas pessoas, pense comigo, irmãos, crentes, pessoas que amam a Jesus, mas trocam estar na casa de Deus por qualquer outra coisa. Vocês não teriam que ouvir isso, mas quero que vocês pensem. Quando nós dedicamos mais tempo aos nossos hobbies, mais tempo aos nossos interesses pessoais, do que dedicamos tempo ao Senhor Jesus. Ele está de fora da igreja, ele está de fora da vida daqueles crentes. Ele está batendo a porta e dizendo assim: deixa eu entrar na igreja, deixa eu fazer parte dela, deixa eu entrar na vida de vocês. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Versículo 21. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É uma promessa aos vencedores. Quem são os vencedores nesse contexto aqui? São crentes que ouviram a voz do Senhor em tempo oportuno. Crentes que abriram a porta. Crentes que cearam com Jesus.
E porque abriram a porta, e porque cearam com Jesus, porque se aproximaram dele, porque desenvolveram um relacionamento com ele, uma intimidade com ele, porque essa é a ideia do Evangelho, é intimidade, não é religiosidade, é relacionamento com Deus, não apenas serviço. Esses crentes tornam-se amigos, esses crentes tornam-se conhecidos, íntimos. Um dia, é isso que esse texto está dizendo, esses crentes que se tornaram amigos serão convidados por Jesus. Lá no céu, Jesus vai olhar para um anjo e vai dizer: "O anjo, por favor, puxa uma cadeira aí, coloca aqui ao meu lado. Você, vem cá, amigo, senta aqui. Você, amiga, por favor, você que tantas vezes na terra me pediu para estar com você, que não teve pressa de sair da minha presença. Amém. Que dizer: Senhor, não vá não, já, eu quero mais um pouco, que amava a minha presença. Você, por favor, senta aqui, essa cadeira aqui, senta aqui ao meu lado, senta aqui comigo, meu amigo, minha amiga." Versículo 22, o Senhor diz: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Quem pode ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem central desta carta tem a ver com a necessidade de uma posição. Diga: a necessidade de uma posição. É isso que está em jogo nessa última carta. Estudamos as 7 cartas. É isso que está em jogo. Ser quente ou ser frio? Ou ser de Deus, estar no altar, ligado a Ele, servindo a Ele, ser de Deus de verdade, não ser da igreja, mas ser de Deus, ou ser do mundo, ou ser da luz, e andar na luz, e ter comunhão com Deus, e ter comunhão com os irmãos, de verdade, ou ser das trevas, andar nas trevas, praticar as obras das trevas. É isso, uma coisa ou outra. É isso que essa carta nos chama. Não pode ser meio termo. A carta a Laodiceia diz: meio termo não pode. É uma carta que destrói o muro da indecisão. Aquele muro construído na mente de algumas pessoas, um muro imaginário, ilusório, que faz com que algumas pessoas suponham que elas podem estar em cima de um muro e que Deus está considerando essa dúvida. Você conhece alguém assim? Avisa para essa pessoa que esse muro não existe. A pessoa crê em Deus, mas ela não anda com Deus. A pessoa também não é mundana, mas os amigos chegados, os parças, são. É uma pessoa que ela não se decidiu ainda. Ela é crente, ela vem na igreja, mas na hora do culto, quando sai daqui, ela não pensa na palavra, ela não medita, ela não ora, ela não tem fome pelas coisas espirituais, ela não está conectada em Deus. Ele é crente ou na igreja ou quando vai preencher algum formulário. Qual a religião? Cristão evangélico. Mas ela também não é mundana. Ela não enche a cara, ela não vai para a noite. Ela diferencia uísque e água de coco. Mas os amigos, os mais íntimos, os mais chegados, os parças, são tudo mundano. Não são crentes. Essa pessoa não se decidiu. Ela é uma andorinha voando no meio de patos, quer na igreja, quer no mundo. Filadélfia e Laodiceia, as últimas 2 igrejas, são as igrejas do fim. Diga: Laodiceia e Filadélfia são as igrejas do fim. Elas marcam profeticamente a igreja do arrebatamento. Porque não apenas, pastor, Laodiceia, porque as 2 igrejas,
representam profeticamente duas realidades que vão conviver no mesmo tempo, dentro de uma mesma igreja. De um lado, crentes como crentes Filadélfia, fiéis, zelosos, que não tem repreensão. E do outro lado, crentes estilo Laodiceia, mornos. Crentes firmes com Deus, crentes e crentes indecisos, porque ambos são igreja. Não estou falando de crente e ímpio, estou falando de dois crentes que convivem em uma mesma realidade. Por isso que Jesus diz assim: olha, dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão no moinho, um será tomado, outro será deixado. Dois estarão numa mesma cama, ou seja, é uma mesma realidade. Um será tomado e o outro será deixado. Se pensarmos que Jesus pode voltar a qualquer momento, e é um qualquer momento, essa palavra é interessantíssima, porque é uma referência a um fuso horário. Numa época quando ninguém entendia o que era fuso horário, porque agora é noite, no Japão é dia. Jesus está falando, dois estarão no campo, ou seja, é dia. Dois estarão na cama, é noite. No mesmo momento Jesus vai voltar. Jesus sabia disso, eles não entenderam nada, mas Jesus sabia o que estava falando. E a qualquer momento Jesus pode voltar. Irmão, essa não é uma palavra de medo, a não ser que Jesus venha como um ladrão. Não, mas ele vem como um noivo para sua noiva, que o deseja, que o aguarda, que o espera. Para Laodiceia ele vem como um ladrão, porque acha que terá tempo de mudar, consertar. No ano de 2022 eu vou ser uma benção, vou esperar logo terminar esse ano. Mas para os crentes de Laodiceia, essa é a esperança, essa é a nossa fé. Diga assim: essa é a nossa fé. Amém. Nem crente de verdade, irmão, não espera morrer de coronavírus. Crente de verdade não espera acidente. Crente de verdade não espera morte. Crente de verdade olha para o céu e diz assim: será que é hoje que ele volta? Será que eu estou indo para o culto? Será que esse é meu último culto? Crente de verdade participa do culto dizendo assim: eu estou ensaiando, a qualquer momento eu vou cantar lá no céu, como a gente cantou aqui: digno é o Cordeiro de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foi morto, e com o seu sangue comprou homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e os fez para Deus reis e sacerdotes. Ele está ensaiando, porque ele vai cantar isso no céu. Não vai ser em português não, graças a Deus, vai ser um idioma diferente lá. Mas essa carta nos convida a pensar o que precisa ser mudado urgentemente, e o que é urgente para a nossa vida como crente: nos posicionar, decidir de que lado nós estamos, porque não podemos ser virgens, aguardando o noivo, mas não nos preparar para um evento que é certo. Não dá mais para ficar em cima do muro como os crentes de Laodiceia. Diga para quem está ao seu lado, por favor, é a primeira vez que eu estou pedindo e única. Diga assim: ei, este muro não existe. Ele caiu, diga assim. O pessoal fala: a casa caiu. Não, a mensagem hoje é: o muro caiu. Esse é um tempo de extremos. O tempo, porque se cremos que Jesus vai voltar a qualquer momento, e pode ser a nossa geração, pode ser essa noite, e entendemos que esse tempo será um tempo em que essas duas igrejas vão coexistir, é um tempo de extremos. Esse é um tempo de extremos. É isso que essa mensagem passa. É o ouro, é o mais importante. Ou sou frio, ou sou incrédulo, ou penso como um incrédulo e vivo como incrédulo, ou eu sou crente, poxa, crente com C maiúsculo, crente de verdade, crente zeloso, crente fervoroso. Porque não dá nesse tempo, irmãos, não dá para ser crente nominal. Você é crente praticante ou não praticante? Não dá para ser crente assim de fachada.
Denorex, só um mais velho que sabe o que é isso, né? Parece, mas não é, os jovens não sabem. Tem que ser, ou é crente ou não é, meu irmão. Na faculdade, no trabalho, no namoro, em casa, na vizinhança, na família, na prova, na bênção. Ou é crente ou não é. Apocalipse 22:11. Coloca esse texto na tela, por favor. Apocalipse 22:11. Olha o que diz. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Mas, o mais sou eu que estou colocando. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Dois extremos. Diga dois extremos. O que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo assim, ó. Não seja morno. Não fique em cima do muro. Posicione-se. Esse é um tempo de extremos. Jesus não está incentivando ninguém aqui a pecar, irmão. Claro que não. Quando Judas está decidido a traí-lo, quando Judas já está macumunado lá com os sacerdotes, e tudo acertado, tudo acordado, quando ele permite que Satanás entre no coração dele, sabe o que Jesus diz? O que tens a fazer, fazes logo. Você já deu todos os passos, você já deu toda a legalidade, você andou comigo 3 anos, mas você preferiu as riquezas, você preferiu as moedas de prata, você preferiu isso aí, meu filho? Então faça logo. Claro que Jesus não queria que ele fizesse de verdade. Como Jesus não quer que você escolha o pecado, pode estar certo disso. Mas ele também não quer, na mesma medida, que você viva uma vida cristã indecisa. Que você viva entre ele e o mundo. Que você viva na igreja, mas flertando com o pecado. Servindo a ele, mas com acordos, com escusos. Buscando a graça, mas ao mesmo tempo se sujando na lama do pecado. Ele espera que você escolha a justiça e escolha logo. Ele espera que você escolha a santidade, mas escolha logo. Veja que ele tentou absorver esses crentes. Ele tentou, por isso que ele vomitou. Porque mesmo sabendo dos seus defeitos, ele tentou absorvê-los. Mas eles não mudaram. Eles não se transformaram como um alimento se transforma dentro do corpo. Assim Jesus tenta receber a todos. O reino de Deus é uma rede que pesca bons peixes e maus peixes. Quando houver o recolher, vai ser recolhido trigo e joio. Todos. Ele absorve todos. Mas como eles não foram transformados, aqueles crentes tinham que ser expulsos do corpo. Não seja expulso do corpo. Encontre uma função no corpo. Transforme-se em parte do corpo de Cristo. Não podemos estar na igreja e um pouco quente, porque o altar produz isso. Aqui você está um pouco quente hoje, mas logo depois você está na prática do mundo, do pecado, e por causa disso você se torna frio quando chega lá fora. O que é que isso gera, pastor? Quente na igreja e frio em casa. Crente na igreja e frio no trabalho. Crente aqui e incrédulo ali. Crente aqui e incrédulo lá. O que é que gera mornidão espiritual? Gera um meio termo. E isso, escute, provoca ânsia de vômito no Senhor.